Buenas, gurizada. Acabou o jogo, Brasil 1, Marrocos 1. E é o seguinte, esse jogo aí foi um jogo que o Brasil deixou a desejar pelo tamanho que é a seleção brasileira, deixou a desejar. Tomou um sufoco muito grande dos primeiros 15, 20 minutos e só, na verdade, só melhorou depois da parada para hidratação, que aí de fato melhorou. E também quando entrou o Fabinho no lugar do Casemiro, que na minha opinião eu entraria com o Fabinho no lugar do Casemiro, porque o Casemiro ele é muito lento em relação aos outros jogadores. Como se sabe, o futebol hoje, além de ele ser muito mais técnico, muito mais rápido, ele é muito dinâmico. Então tu pode até ver que o Casemiro está sempre atrasado. Está sempre atrasado. Não só ele, vários estão, né? Enfim, vamos falar, pô, Felipe, mas também final de temporada, os jogadores estão cansados, alguns chegam lesionados ou, tipo assim, sei lá, um pontinho assim pra ter uma lesão, enfim, quase lesionados, bem desgastados. Sim, tem isso que temos que considerar? Temos que considerar isso aí também, claro. Porém, a gente tem que entender que o campo, ele fala. E o campo mostrou que Casemiro e Bruno Guimarães não dá. Ou um ou outro. Ou Fabinho e Bruno Guimarães como tá. Ou Casemiro e Danilo Santos. Ou então, nem Bruno Guimarães nem Casemiro. Danilo Santos e Fabinho. Dá para colocar os dois também. A gente vê que o Brasil não tem lado direito, não tem lateral direito. O Hakimi e o Brahim Dias infernizou o lado direito ali do Brasil. E sinceramente ali depois com o corte do Wesley ali, aí o Ancelotti meio que improvisa, né, um ali lateral direito. Mas eu acredito que é um lugar que o Brasil vai ser muito atacado, muito explorado, um lugar que vai dar muito trabalho para o Brasil, porque sinceramente não houve uma jogada durante o jogo no lado direito que o Brasil ganhou. Não houve uma jogada. Todas os jogadores do Marrocos conseguiram ganhar. O gol do Marrocos foi uma falha bizarra de atraso de bola ali do Brasil. E aí acho que número 9, número 11, não tô lembrado, do Marrocos, ele nem lembro o nome dele agora. Ele aproveitou e fez um gol ali, né? Também que o Gabriel Magalhães não conseguiu chegar a tempo. Não conseguiu acompanhar. E aí o Alisson saiu mal também, ele saiu mal. Se ele saísse, por exemplo, igual o Bono saiu, quando o Rafinha tinha a bola do jogo, que era para matar o jogo, ele tinha dado certo. E falando de Rafinha também, o Rafinha foi muito, mas muito abaixo do esperado, muito mesmo. Esse Rafinha definitivamente não é o Rafinha do Barcelona, tá muito abaixo, não tem nem comparação. É um Rafinha que tá lento mesmo, porque também ficou lesionado 2 meses, perdeu o ritmo de jogo, e a gente vê que ele não funcionou tão bem como era para funcionar. Algumas jogadas ali deram certo, ele funcionou um pouquinho ali do lado do Vinícius Júnior, sim. Só que o Vinícius Júnior ele consegue funcionar sem o Rafinha. Então, poderia ter colocado o Ryan no lugar do Rafinha. Claro que chama todos os jogadores, tem que dar minutagem para eles, tal, tem que ver o que eles vão entregar. Mas estou falando desse primeiro jogo. Ou colocado, sei lá, o Luiz Henrique no lugar. Enfim, o fato também que temos que levar em consideração é que temos um problema com o homem de área, a referência, centroavante. O Igor Thiago é um cara forte, um cara grande assim, um cara que faz muito bem o papel de pressionar o adversário, pressionar a saída de bola, para forçar o erro, para nessa forçação que acontecesse erro, sobrar uma bola e dessa bola sair um gol. Igual aconteceu ali no amistoso contra o Panamá, que ele fez a pressão na saída de bola, houve um erro do jogador panamenho, sobrou pro Ryan e o Ryan meteu um gol.
Então, nessa parte de fazer a pressão, ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é um cara ali que ele chega igual um cão bravo, igual um cachorro enraivado pra cima do cara. E o cara sempre tem algo ali pra tentar fazer e às vezes pode até errar. Porém, ainda falta algo nele. Ainda falta um pouquinho assim, alguma coisa assim nele que não tem uma conta ainda pra fechar. Entendeu? O Endrick é bem superior ao Igor Thiago. Pô, mas ele fez 22 gols na Premier League no Brentford. São coisas diferentes. São campeonatos diferentes. Premier League é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Porém, a Copa do Mundo é os melhores. É os melhores do mundo. Os melhores selecionados do mundo. Não é? E a Copa do Mundo, um erro é fatal. Não é igual um campeonato de ponto corrido que tu pode, se tu perder um jogo, depender de outro perder, tu consegue recuperar. Não. São 8 jogos. É algo muito rápido. Qualquer erro é fatal. Então eu acredito que deveria ter começado com o Endrick. Só que também tem uma questão que a gente tem que entender que o Endrick, todas as vezes que ele entrou no primeiro tempo, ele não entregou o que tinha para entregar. Ele só entregou quando ele entrou no segundo tempo. É impressionante, eu não sei porquê. Mas todas as vezes que ele entrou no primeiro tempo, não entregou. Mas quando ele entrou no segundo, ele entregava. Ele fazia gol, dá passe, sofre pênalti, dá assistência, enfim. Aí ele fica bom. Então tem essa questão que muitos jogadores, quando se colocam no primeiro tempo, como é o caso do Luiz Henrique também, quando começou no primeiro tempo, quando começa no primeiro tempo, não entrega. Aí quando chega no segundo, você viu que até no segundo tempo, quando o Luiz Henrique entrou, ele meteu um passe ali pro Danilo Santos, e o Danilo Santos chutou ali, só que o Bono pegou. Então, isso daí foi algo assim que temos que notar. E voltando ali à questão do Rafinha, eu acredito que o Rafinha deveria ir pro banco. Deveria ir pro banco no jogo que vem e pelo menos tentar e começar novamente, né? Com o Ryan ou com o Luiz Henrique, sei lá. Porque o Rafinha ali ficou jogando de falso 9 quando o Igor Thiago saiu e entrou o Matheus Cunha. E o Matheus Cunha, ele não é centroavante, ele é meia atacante. Então a gente ficou sem um homem de área, sem referência. E o Rafinha fazendo esse papel de falso 9, já cansado, vindo de lesão, que ele veio de lesão, cansado, vindo de lesão. E digamos que o Rafinha também, ele não queria estar nessa Copa do Mundo. Ele só está lá porque simplesmente Ancelotti meio que chamou ele mesmo. Mas se dependesse dele, ele queria estar de férias. Ele não queria estar lá. Porque ele mesmo deu uma declaração que ele é contra, recentemente ele deu uma declaração que ele é contra campeonatos feitos nas férias. Como por exemplo foi o campeonato mundial da FIFA, como é o nome? Super Mundial da FIFA, foi nos Estados Unidos. Supercopa de Clubes do Mundial da FIFA. Ele é contra esses campeonatos. E a Copa do Mundo é um campeonato feito nas férias. Então a Rafinha já nem queria estar ali. O Rafinha estava devagar, ele só começou a ficar um pouco mais rápido e correr de fato depois, no finalzinho, nos 10 minutos finais. 8 minutos finais ali. Aí ele começou a correr. Porque ele foi muito abaixo da média, muito abaixo mesmo. Marquinhos e Gabriel Martinelli até que são bons zagueiros, porém, como já se sabe, né? Final de temporada, estão cansados, tá, toda aquela questão. Então, não vão entregar tanto, ainda mais eles que tiveram muitos e muitos jogos. Não foram como outros times que saíram de certos campeonatos e até tiveram um pouco mais tempo para descansar os seus jogadores. Já falei do Brahim Dias, já falei do Hakimi, que infernizaram ali aquele lado direito. Também a gente tem que ver que o Alisson também, cara, sinceramente o Alisson, eu acho que ele não é um goleiro para começar. Não, eu acho que o Alisson seria até um segundo goleiro, porque o Alisson não faz uma defesa, ele fez até uma defesa na verdade nesse jogo, mas não fez uma defesa, pô, o Alisson, entendeu? É um goleiro assim que, sinceramente, teria que testar até o Ederson pra ver. Até o Ederson também não é essas coisas, mas
com o jogo de pés, ele é bom. E o Brasil recuou muito essa bola. Outra coisa, falando de jogo de pé, o Brasil recuou muito a bola. E foi até estranho isso. O Brasil não jogou pra frente quando tinha que jogar. Ficou recuando a bola demais. Inclusive, um desses recuos, que era pra jogar pra frente, recuou e aí saiu o gol do Marrocos. E o Vini Júnior, que foi o player of the match, né, o jogador o jogador do jogo, o homem do jogo, ele foi o player of the match, na verdade, porque ele fez o gol. E, por sinal, foi um golaço. Mas ele fez o que ele está acostumado a fazer no Real Madrid. Levar para o fundo, voltar, trazer por dentro, cortar e bater cruzado. É o que ele está acostumado a fazer no Real Madrid. Por causa dele, foi um empate, claro. Não está tudo perdido, porque o Brasil ele empatou e pode ganhar, tem muito jogo pela frente ainda. A Argentina, na Copa passada, ela começou perdendo da Arábia Saudita e terminou campeã. Então, no futebol, tudo pode acontecer. Existem algumas coisas que podem melhorar. O Carlo Ancelotti, depois que acabou o jogo, ele deu uma entrevista ali. Ele foi bem curto e bem grosso, na verdade, né? Falaram assim, tu acha que tem que melhorar o quê? Ele falou assim, o que tu acha que foi esse jogo? Ele falou assim, temos que melhorar. E falaram assim, melhorar o quê? Ele falou, alguns pontos. Não, falaram assim, quer dizer, algum ponto específico? Ele falou, não. Ou seja, ele vai melhorar aquilo que ele só viu como algumas falhas ali, enfim. Então é basicamente isso. Esse é um vídeo bem rápido, até mesmo por causa do horário, né? E falando ali sobre esse jogo, né? Brasil e Marrocos. E é basicamente isso. Eu acho que o Fabinho e o Douglas Santos foram os que mais jogaram. Os melhores que mais jogaram ali do Brasil, né? Enfim. E o grande problema que tem que arrumar são 3, na minha opinião. Primeiro, a questão do centroavante. O Igor Thiago, ele é bom, mas ele tem que dar mais uma refinada nele. Tá faltando mais algo nele. Que, por sinal, que tem é o Endrick. Tem que arrumar urgente, a primeira coisa, na verdade, é o lado direito. O Brasil não tem lado direito, entendeu? E esse meio campo do Brasil que tá foda. Esse meio campo do Brasil aí com Bruno Guimarães e Casemiro não tá bom não. Não tá bom não. E acho que talvez colocar o Ederson ali no lugar do Alisson. Acho que daria bom. Podem falar, pô, mas Alisson é mais foda do que o Ederson, mais goleiro. Mas na Copa do Mundo o Alisson não foi bom. Não foi bom. Enfim, é isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Deixem um comentário se puder. Compartilhem esse vídeo, deixem o like. E se inscrevam no canal, que já falei 2 vezes, né? E é isso. E o Marrocos ali foi uma seleção. É uma seleção que tecnicamente ali uma seleção bem superior ao Brasil. Ficou de graça esse empate. O Brasil saiu até ganhando com esse empate. Tecnicamente o Marrocos foi melhor. O Brasil vai enfrentar seleções tecnicamente inferiores, que é o Haiti e a Escócia. Só que se ele não tomar cuidado, essas seleções jogarem na retranca e no contra-ataque fizer 1-0 e colocar o resultado debaixo do braço, o Brasil perde também. Então tem que abrir o olho. É isso. Nos vemos prontos. Até o próximo vídeo.